E aí, que beleza ter vocês aqui conosco. Essa aula de uma noite no Texas, bastante comentário para fazer a respeito disso, bastante cultura, história. Eu sou Gabriel Lourenço, obrigado por estar aqui conosco nesse tempo. A ideia da aula não é necessariamente a gente explicar tudo sobre o Texas, tá? E falar sobre os sistemas de cocção e toda a história desse estado tão rico e diversificado que a gente tem no sul dos Estados Unidos. A ideia dessa aula é te passar um menu, onde você pode fazer uma brincadeira em casa, uma noite temática, convidar alguns amigos, comprar uma cerveja diferente, um whisky diferente, fazer uma noite temática mesmo. Um menu para aquela pessoa especial, para sua família, né, com o tema Texas. Coloca uma música interessante, uma decoração parecida e se diverte. Usa a gastronomia para se divertir. Usa a cozinha como terapia. A gente está aqui para te ajudar nisso e para os seus pratos ficarem perfeitos. Né? Nada melhor do que poder. Pense que legal fazer uma noite. Viu que aqui na plataforma a gente tem quase todos os países, né? Uma noite em Portugal, uma noite na Turquia, uma noite na Itália. E aí você pode ir brincando com isso e tornar muito mais divertida a sua vida. Então basicamente nós vamos fazer um pulled pork, que é um cozido de carne de porco, só que eu vou fazer um sanduíche com isso aí a gente vai fritar uma batata frita bem simples, só que a diferença é que eu vou fritar uma batata frita doce e vou fazer uma torta de pasta de amendoim, que é típica do Texas também. E aí você tem um menu mais junk pronto. Menu pronto não precisa ser aquele prato empratadinho, decoradinho, pode ser alguma coisa mais junk food, né? Eu tenho a panela de pressão pronta, já está aquecida, eu vou precisar de um pouco de óleo. Óbvio que eu vou lá e aproveito o mesmo óleo aqui que depois nós vamos fazer a fritura da batata. Ó, como ela já está bem quente. Vou colocar alho e a cebola para refogar. Tampa. A ideia da fumaça é justamente trazer esse defumadinho. E eu tenho aqui sobrepaleta suína. Vocês vão ver em várias aulas, eu até nessa aula nem queria usar, porque a gente usa muito a sobrepaleta, eu queria diversificar, mas esse prato em específico no Texas é geralmente feito com a sobrepaleta ou com a parte aqui da anca do porco, né? Então as partes superiores, geralmente superior em cima da paleta ou superior em cima do pernil. Então são partes que trabalham de certa forma, mas que mesmo assim tem bastante marmoreio de gordura e muito sabor. Então não vai fazer pulled pork com lombo, por exemplo, não vai ficar tão legal. Mas dá para você fazer com pernil, fica bacana. Então a gente tem aqui, ó, a cebola e o alho que já deram uma dourada, eu continuo com fogo alto e eu vou entrar com a sobrepaleta. Melhores cortes então, número 1, sobrepaleta, número 2, a própria paleta, número 3, o pernil, tá? Ou a parte superior do pernil, e aí número 4, outros cortes que você quiser do suíno. Picanha meio seca, mas uma costela pode ser que dê bem, só que a costela tem bastante gordura, você vai ter que tirar, então opta por esses primeiros que eu te falei que vão dar certo. Ah, dá para trocar porco por outro animal? Dá, mas aí já não é mais pulled pork, né? Aí é pulled de qualquer outra coisa. Sempre o fogo alto, que aqui a minha ideia é, além de selar, trazer essa corzinha. Com o que eu vou temperar? Dry rub. Gabi, nunca ouvi falar isso, aonde que eu compro? Calma, você compra ele pronto e você pode fazer o seu. Tem mais 2 aulas que a gente fala de dry rub aqui na sal caseiro, fora as outras aulas de churrasco específico. Eu vou colocar aqui para temperar a nossa carne e já falo sobre dry rub, muito utilizado no Texas, muito utilizado no sul dos Estados Unidos. Uma quantidade relativamente generosa. Esse meu dry rub, que é um tempero, ele não tem sal, então eu vou colocar um pouco de sal para a nossa carne. Bem refogada. Eu vou agregar mais um vermelho aqui no meu preparo. E aí nesse momento você está pensando, pô, tô assistindo uma aula de uma noite no Texas e o cara tá fazendo a carne na panela de pressão, não tá nem fazendo num pitch. Talvez, né, você saiba o que seja pitch ou não, eu já vou explicar também. Mas vou te falar qual é a filosofia dessa aula.
Então, nós temos o tempero mexicano aqui, o dry rub que está com um aroma incrível, vou inclusive caprichar um pouquinho mais nele, eu quero ele bem forte. Nós colocamos o extrato de tomate para trazer uma caramelização e uma cor típica aqui de um vermelho mais escuro para o nosso prato. E agora que eu tenho, ó, o pessoal está pedindo para mostrar para vocês aqui. E agora que eu tenho essa cor, eu vou colocar um pouco de água e a gente fala bem da aula. Pode ser água quente, se você quiser acelerar o processo. Aqui com uma pequena quantidade, eu vou utilizar água fria mesmo. E vai dar certo igual. Deixa eu só aproveitar, raspar um pouco o fundo da panela. Assim a gente tira todo o sabor daqui. Viu que a minha cebola estava picada mais grosseiramente, o alho também estava praticamente inteiro, porque agora tudo vai cozinhar aqui, eles tendem a se desmanchar. Beleza, vamos lá falar desses processos. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar dessa aula, que ela é uma aula inspirada no Texas. Então nem teria como em uma hora aqui a gente fazer um churrasco de pitch americano, né, texano. Mas o resultado que vai sair dessa panela é algo muito parecido com o que sairia de um pitch, óbvio, guardado as suas devidas proporções, sendo que a gente vai fazer muito mais rápido. A batata frita também, simplesmente uma batata doce frita, poderia ser um milho, né, algo bem típico mexicano. A torta, desculpa, mexicano e texano, você vai ver que a história já se relaciona. A torta também, aí sim a torta já é uma receita mais tradicional, mas que eu vou mudar um pouco a massa para te facilitar a vida. Então, o melhor de tudo, o nome dessa aula seria um jantar ou uma noite inspirada no Texas. Ou seja, preparos do Texas, só que de uma forma rápida, prática e que você pode fazer em casa com praticamente qualquer utensílio. Eu acho que isso é bem importante e isso é a nossa função também, te passar o tradicional, te passar o original, te passar os utensílios mais usados, mas ao mesmo tempo te passar técnicas para você poder fazer em casa. Então esse é um menu inspirado no México e no Texas. Beleza? Bom, pulled pork. Pulled pork é um dos pratos mais tradicionais feitos nos pitches. Então vamos começar pelo início, como diria o filósofo. Pitch é aquela churrasqueira típica americana fechada que trabalha, se você quiser, com alta temperatura, mas que também trabalha com mais baixa temperatura e com defumação. Então, além do carvão ali na caixa de fogo do lado, você vai colocar lenhas aromáticas e essa lenha então vai carregar junto com o calor do carvão toda a sua fumaça, todo o seu aroma e vai defumar o preparo que está lá dentro. Estou dando uma forma bem resumida para você. Low and slow, isso que seria a máxima do churrasco sulista americano, ou seja, algo feito devagar, né? Então essa proteína, todos esses açúcares, toda essa reação que vai acontecendo da carne vai quebrando de uma forma muito mais lenta e você vai ter um resultado de textura de carne incrível. Então os famosos são o brisket, peito bovino, né? O pulled pork, que é feito com essa sobrepaleta suína. A gente tem o frango feito dessa maneira, os cubinhos de barriga suína também feitos dessa maneira, os burn ends, né? O pork burn ends. Enfim, você pode fazer praticamente qualquer preparo de carne, hambúrguer, vegetais, dessa maneira. O que consiste esse preparo? Você coloca o alimento no pitch, fecha ele, coloca uma lenha aromática e trabalha com uma temperatura mais baixa e com bastante defumação. O alimento vai variar, ele pode ficar lá de meia hora até 8 horas, depende com a técnica que você está fazendo, defumando e passando um certo calor por ele. Então esse certo calor não é bem que cozinha ele. Inicia o processo de cocção, sim, né, de quebra proteica e tudo mais, mas agrega muito mais fumaça do que outra coisa. Depois você geralmente tira, melhora um pouco o tempero, suco de laranja, mel, depende da receita que você está fazendo, volta essa carne para a churrasqueira e aí sim você dá mais potência de temperatura e termina de cozinhar. Então todo esse processo longo do jeito que é feito faz uma carne desmanchando, muito aromática, muito saborosa. Tem gente que ama churrasco americano, tem gente que odeia porque acha que coloca muito tempero numa carne.
Realmente, se a gente estudar a história ali das carnes que eles utilizam, a história que o Brasil, por exemplo, o sul do Brasil utiliza, a gente tem carnes tão boas, não que hoje não tenha lá, hoje tem carnes às vezes melhores do que aqui. Mas na história, a gente tem carnes tão boas aqui que pouco a gente mexia no sabor dessa carne. Um sal grosso e já ia para a churrasqueira. E ela estava pronta. Essa questão, essa história de colocar muito tempero nas coisas, sim tem a ver com a história do Texas e do sul dos Estados Unidos, composto por povos, principalmente africanos. Então a gente tem uma influência africana, marroquina até de certa forma, mas muito mais africana. Os povos crioulos normais da região, então aqueles povos indígenas tradicionais ali do local. Inglês muito forte, afinal a colonização dos Estados Unidos. Alemão no Texas também. Então aí você vê aqueles repolhos todos fermentados, né, e lembra da Alemanha. Então o que acontece é que essa região dos Estados Unidos tem uma miscelânea muito grande de cultura e isso fica sempre refletido na comida daquele lugar. Eu vou só tirar essa panela para ela não ficar gritando aqui. Vou pedir para a Karina colocar no outro fogão ali. Vocês vão ficar ouvindo o sonzinho de fundo, mas é só para não ficar competindo comigo aqui no som a panela. Então a gente olha preparos como, por exemplo, frutos do mar refogados com molhos super intensos, peixes fritos como catfish, né, típico da região, o peixe aqui, o bagre do Brasil, frito, empanado, molhos apimentados, o milho refogado, a carne suína cozida de diversas maneiras, desde um churrasco. Vou passar aqui. Obrigado. Um churrasco que se parece muito com o brasileiro, até um churrasco realmente mais texano, um churrasco mais americano. Então é uma cultura super diversificada. Tem um outro prato que é bem típico de lá, que chama pecan pie, que é uma torta feita de nozes. E nós temos na aula de American Pie, a gente faz a pecan pie. É uma torta deliciosa, vale a pena você fazer. Então você já tem aí a sua gama de receitas texanas ampliadas com as outras aulas da Sal a Gosto. Viu que se me deixar eu fico falando porque eu adoro essa cultura. Então todos esses temperos muito provavelmente vêm dos preparos que tantos indígenas locais faziam, misturado com o que os africanos faziam, com uma quantidade de especiarias muito forte, com toda a época da rota das especiarias também, trazida pelos ingleses e pelos colonizadores. Isso se refletiu na comida numa forma de um churrasco muito aromático e defumado. Agora eu vou, continuando falando um pouco mais de história, eu vou fazer a torta, o recheio da torta para ela ficar assando e aí depois a gente recupera a nossa carne, recupera a nossa batata doce frita e a gente consegue concluir o nosso menu. Faltou falar para você de dry rub, né? Eu fiquei te devendo essa informação, então vamos aproveitar e falar dele agora. Se a gente for traduzir dry rub, seria aquilo que eu esfrego a seco, o dry rub. Então é um tempero que realmente é feito para esfregar, para ser massageado, para ser passado na carne, porque pensa comigo, a carne vai ficar, sei lá, 4 horas defumando, naquela primeira parte que eu falei para vocês. Se fosse um tempero líquido, em 4 horas esse tempero com um pouquinho do suco da carne escorre e vai embora. Então tem que ser um tempero seco para aromatizar a carne que vai no pit. O dry rub é seco, a carne sua um pouquinho lá dentro, mistura com esse tempero e absorve mais ainda ele. Então o dry rub ele é uma base, geralmente ele tem base de açúcar e sal, isso pode variar muito, você pode ter os rubs para hambúrguer, para peixe, para frango, para carne, para suíno. Mas no básico ele varia de base de açúcar e sal e pimenta e você pode ir acrescentando especiarias, cominho em pó, cravo em pó, canela em pó, noz moscada em pó, coentro em pó, fumaça em pó, páprica em pó. Aí eu falei de fumaça, o meu tem fumaça em pó. Então eu consigo o sabor muito defumado, obviamente de uma forma artificial, no meu pulled pork, como se fosse o defumado da churrasqueira. Por isso que eu falei que o que sai da panela aqui é parecido nas proporções com o que sairia de uma churrasqueira texana. Uma carne de porco, bem aromatizada, fora o alho e a cebola dela ainda, com notas de defumação por causa da fumaça em pó. Você tem a receita do dry rub aí no material, mas a minha dica é, faz esse, prova. E aí você cria o seu dry rub. Você pode deixar ele mais doce, menos doce, mais forte, mais fraco, alho em pó, cebola em pó. Muda tudo isso e você vai ter o dry rub seu, que ninguém mais vai saber a fórmula. Daqui a pouco está nascendo um negócio novo e você criou o seu dry rub que vai ser mundialmente famoso.
Beleza? Estuda um pouco mais sobre isso, se você gosta desse tema, porque vale a pena. Dry rubs pode ter em casa pronto, que nem eu tenho aqui. Vou fazer um hambúrguer, quero dar um plus de sabor no meu hambúrguer, joga um pouco dry rub. Não precisa ser só para esfregar seco e colocar no pit. Pode ser para um preparo que nem a gente está fazendo. Combinado? Aqui ainda vou deixar o vinagre, porque depois eu vou finalizar um pouquinho do nosso pulled pork com um toquezinho de vinagre. Eu não quis colocar o vinagre para cozinhar lá dentro, senão ele fica muito tempo nesse calor. Eu gosto daquela nota ácida final do vinagre. Vinagre em churrasco. Pessoal, tem alguns churrascos que eu pude ver no Texas que inclusive pega no final, você desmanchando toda aquela carne de porco, você faz uma mistura aquecida, obviamente, de vinagre, açúcar, um monte de especiaria e joga essa mistura em cima da carne para servir. Então, quase como um líquido avinagrado para temperar mais ainda a carne e servir. Por isso que tem gente que é um pouco contra esse churrasco, porque ele é muito forte. Mas se a gente for comparar com o vinagrete brasileiro, que a gente tem várias aulas aqui na plataforma, né, com o Sampa, o William, a gente sempre faz vinagrete, é quase que um tempero à base de vinagre que vai em cima de uma carne, geralmente churrasco. Se a gente for falar do chimichurri, tem várias aulas aqui também, um tempero típico dos Pampas para churrasco. A base é azeite, vinagre e ervas. Então o vinagre finalizando o churrasco pronto. Então o vinagre pode sim finalizar um churrasco, principalmente na sua questão ácida, que equilibra a gordura do churrasco. Tá? Viu quanta informação numa aula só? Vamos fazer o recheio da torta. Eu vou começar colocando aqui um pouco de creme de leite para ser a base. A mais tradicional possível dessa nem levava creme de leite, levava só ovo, açúcar e pasta de amendoim. Mas eu acho legal a gente adaptar um pouco as receitas para ficar mais fácil para você aí. Então açúcar, uma pitadinha de sal, faz toda a diferença na confeitaria, e a pasta de amendoim. Aqui eu estou utilizando uma pasta de amendoim rústica. Então que vai ter uns pedaços de amendoim junto. Mas fora isso, eu vou querer fazer um negócio bem diferente aqui nessa receita. Viu que desde o começo da aula, tem hora que eu falo Texas, tem hora que eu falo México. Óbvio, a gente teve uma influência mexicana muito grande no Texas, pela proximidade. Tanto que a comida mais famosa hoje do México no mundo não é bem a mexicana, é a Tex-Mex que a gente chama, que é uma mistura do Texas com o México, incorporando muito da cultura dos dois países nos mesmos pratos. Então aqui a gente vai misturar bem. Se você quiser misturar antes só o ovo e o açúcar, pode também, mas aqui é uma versão prática, onde a gente coloca tudo e prefere misturar tudo depois. E aí, voltando falando do México, a gente sabe que um dos produtos de toda a América Latina, na verdade, da qual o México teoricamente faria parte, que é a América Hispânica, a gente tem a influência do milho, da batata, por isso que eu escolhi a batata doce hoje aqui. E olha o que eu vou fazer, eu vou pegar um pouco de corn flakes, mas esse é aquele original e sem açúcar. E eu vou dar uma quebrada de corn flakes aqui no nosso recheio, para trazer um pouco do quê? De crocância. Show! Aproveitar ao máximo, né? Não vamos desperdiçar. Isso aqui fica uma maravilha. E tradicionalmente a torta ela é feita com uma massa de massa podre, o pâté brisé, que a gente fala sempre, o pâté sucré. Tem pronto no mercado para você comprar e a gente faz tanto nas aulas de tortas americanas quanto em outras aulas de torta ao pâté sucré. Tanto que na pecan pie, que é uma torta, como eu falei, típica texana, a gente faz também a massa de pâté sucré. Mas nessa eu quis diferenciar. Como eu estou falando que eu estou fazendo receitas inspiradas no Texas, eu estou mudando todas e facilitando a sua vida. Então o que eu resolvi fazer nessa? Pegar uma massa folhada que você vai comprar pronta. Embora a gente tenha aula de massa folhada aqui também, se você quiser assistir, é uma aula muito legal. E eu vou pegar a massa folhada então aqui
que já está pronta para facilitar um pouco minha vida. Vou pegar um aro, pega para nós o aro grande, por favor. Ó, vamos ver se consegue enxergar bem aqui. Eu vou utilizar um aro, inclusive eu vou fazer uma aqui também, tá? Vou utilizar um aro maior do que a minha forminha, para justamente conseguir preencher toda ela. Deixa eu cortar o resto aqui dela. Ó, coloco aqui. Caiu um pedacinho de cornflakes. E eu vou então fazer isso aqui, ó. Preencher a forma. Nesse caso eu vou deixar ela um pouquinho para cima, inclusive, ó. Gabi, você untou essa forminha? Eu untei com óleo normal. Corta aqui do lado dessa também. Tira as rebarbas. Bacana, né? E como eu falei, eu vou cortar uma um pouco maior. Em que ela fique diferente, ó. Depois eu aparo ela para fazer essa outra. Vamos untar. Pega um pouco do óleo. Coloca aqui. Quando você está usando forminhas que você quer que sobre a massa para cima, nessa aqui, beleza, eu não me preocupo muito com o fundo. Mas no caso dessa, eu vou querer ela bem retinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro preencher bem o fundo e depois eu vou aqui, ó, cortar o excesso dela. Beleza, né? Sempre lembra, forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido faz papel fundamental numa confeitaria de qualidade. Você achou alguma receita que diz: coloque no forno frio e depois liga? Raríssimas, né? Se é que existe. Então, show. Aqui, ó. Não preciso ficar preocupado em colocar tudo para baixo, porque ela vai descer naturalmente quando ela for para o forno. Então você pode fazer ela, de colocar no forno e a gente fala as variações. O meu forno pré-aquece muito rápido, né? Em casa eu já aconselho aí você deixar de 15 a 20 minutos pré-aquecendo o seu forno, beleza? 15 minutos a nossa carne para desfiar, acho que vai uns 20 e poucos, então vai dar tempo da gente fazer o molhinho aqui da batata. Deixa eu deixar isso aqui para cá. Então vamos lá. Princípios da confeitaria aplicada nesse caso. Primeira coisa, a massa. Você pode fazer uma outra massa que fica muito legal também, que é uma base, inclusive quem fez aqui a primeira vez foi o Lucas Corazza aqui na escola.
um amigão nosso, que você pode pegar o cornflakes, derreter o chocolate branco, misturar aqui e fazer uma placa e usar isso como base de torta. Ou você pode pegar essa placa, triturar ela e usar esse triturado como uma base de uma torta. Então é muito comum nos Estados Unidos utilizar biscoitos, como a gente fala muito na aula de cheesecake ou na aula da torta de limão, utilizar os biscoitos como base para a torta. Então você pega o biscoito, tritura, mistura com manteiga, especiarias e coloca na base da torta. Dá para fazer essa receita aqui com biscoito? Dá, e tem muita região nos Estados Unidos que é feita assim, e te digo mais, hoje em dia é muito mais provável que essa torta seja feita com base de biscoito do que com outras bases. Mais antigamente é aquela torta da massa podre que eu falei para vocês, mas vocês podem revolucionar inclusive e fazer com a massa folhada. Ou até mesmo com uma viagem um pouco maior, como o cornflakes com o chocolate branco. Então você já pode variar na massa e na questão do recheio, a pasta de amendoim já deve estar passando na sua cabeça que você podia trocar por Nutella. A gente tem uma aula aqui na escola que chama Nutella Lovers e a gente faz receitas com Nutella. Mas você poderia utilizar Nutella, já ia ficar bem legal. Mas é bem importante o ovo, como a gente fala, as funções dos ingredientes. O ovo é que vai dar, primeiro, a estruturação, o aerado, aquela clara, aquela gema, por causa da água, vai crescer na hora de assar. Depois ela murcha de novo, né? Porque não tem a farinha para sustentar. Mas ela cresce, ela dá o aerado, ela dá textura. Quando ele esfria, o ovo é o que mantém tudo junto. A pasta de amendoim, então, pela gordura, o sal eleva o sabor, então ele tem a função ali de realçador de sabor. O açúcar, além de adoçar, vai criar a crostinha em cima, que vai ajudar no acabamento dessa torta. E o creme de leite é a liga. Então o creme de leite, de certa forma, ele é o que? Ele é a gordura do leite. Então você tem mais gordura, além da gordura da pasta de amendoim e da gema, para dar liga nesse seu preparo, para deixar ele mais fluido e depois mais úmido. Então eu vou ver como a torta está se comportando lá e já vou te chamando. Beleza, parece pouco tempo, pensou, faz 2 minutos, 3 foi para lá, 4 mais específico. Só que a gente já vê a massa folhada começando a crescer e o nosso produto começar a formar uma crostinha em cima. Originalmente essa torta é servida com um chantilly lá também. Eu acho gordura demais a gente colocar mais um chantilly em cima. Que nem colocar chantilly na cheesecake, para mim é redundante, muita gordura. E nesse caso também. Mas se você gosta, faz e seja feliz, sem problema nenhum. Aqui eu tenho um ketchup de goiabada, que eu fiz na aula outro dia. A gente tem tanto na aula de sanduíches, quanto na aula comida de food truck e de hot dog, tá? Onde a gente fala desses preparos assim. Mas lá na aula de sanduíche de hambúrguer especial, você vai encontrar também. É muita aula e a gente tem bastante receita. Pode ir no buscar e ir pelo buscar, que é mais fácil. Ketchup nada mais é do que um molho à base de tomate, um tomate cozido, agridoce. Então agridoce é o que? Ácido e doce. Então tem vinagre, tem especiarias, tem açúcar. Basicamente é isso. Se você cozinha muito um tomate com vinagre, açúcar e especiarias, você chega no ketchup. Daí você pode colocar o ketchup com pimenta, ketchup com aroma, ketchup com fumaça, com uma páprica defumada, com uma fumaça em pó, e você vai ter o resultado aí para carregar em algo parecido com um churrasco. Então eu vou deixar o nosso ketchup aqui. Eu vou colocar o óleo para esquentar da batata. Eu separei um pãozinho bem especial, ó. Então um pão integral, redondo. Poderia servir um pão de hot dog, ia ficar bom também. Mas eu separei esse pão aqui, porque nós vamos fazer então o sanduíche do pulled pork. Eu vou abrir o pão com muito cuidado. Para quê? Para que eu abra reto ele e para que eu tenha uma base maior e uma tampa menor. Assim eu consigo montar um sanduíche bem estruturado. Eu vou pegar uma frigideira aqui e eu vou dar uma douradinha nesse pão, que o objetivo na verdade não é o dourado, mas sim o selar. Então a hora que meu pulled pork começar a soltar um caldinho no pão, o pão se desmancha menos, porque ele vai estar selado. Ó.
sela um, depois eu selo a outra parte. Caber, vamos colocar o que cabe na frigideira. Meu óleo tá quente, aqui eu tenho essa batata e você vai falar, pô Gabi, mas falou em batata doce, hein? Você tá me enganando. Isso aqui é batata doce ondulada. Você encontra para vender em supermercado. Eu estou utilizando, como eu falei, alguns produtos mais junk aqui hoje. Se você quiser fazer chips de batata doce, a gente tem na aula do Zampa. Ele faz um ceviche, faz os chips de batata doce, fica uma delícia. Pode fazer também e servir com chips, né? Mais natural e tal. Mas essa batata é legal, tá? E ela dá um resultado em boca bem interessante. Vou deixar aqui nosso pão selando. Vou esperar o nosso óleo aquecer. E agora eu vou pedir então que o pessoal traga para nós a panela de pressão para a gente ver como é que tá o nosso pulled pork. Vou tirar o pino aqui do lado só para não subir muito vapor aqui perto de vocês, senão vocês não vão enxergar mais nada. Medo de como usar a panela de pressão? Vai lá nas aulas de culinária básica que a gente fala tudo sobre ela e você vai perceber que não precisa ter medo, é só saber usar e usar da forma correta, que não vai ter perigo nenhum, certo? Esperar sair toda a pressão. Ó. Beleza, hein? Como é que tá o nosso pão? Eu vou colocar a batata ali para fritar. Muito bem. Óleo quente, aqui não estou usando nada de artifício. Só o óleo normal que você pode fazer na sua casa. Lembra de manter o fogo bem alto, porque quando coloca a batata, principalmente se ela está congelada, o óleo baixa muito a temperatura. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo tirar minha batata antes, eu não deixo ela tão congelada. Uma para não cair aqueles pelotes de gelo que pode estourar o óleo, e outra porque diminui menos a temperatura do óleo e sua batata fica melhor. Vamos ver que até uma batata frita pode ter segredos por trás. Ó como é que começa a ficar o pão, ó. Ele começa a criar essa crosta dura, ele está selando. Isso aqui a gente fala bastante na aula de hambúrguer, né? E eu vou pegar um garfo. Vou começar a dar uma desmanchada na minha carne. Deixa eu ver, onde é que você quer que eu mostre pra eles, Henrique? Ó, só de apertar, a carne desmancha. Ela cozinhou bastante, certo? Então eu vou desmanchando essa carne aqui. Vou trocar meu pão. Esse aqui já deu uma boa douradinha, já ficou bem bonito. O pulled pork é desfiado, por isso que eu estou desfiando ele aqui, certo? E agora eu vou colocá-lo nesse fogo mais alto para dar uma última secada. E vou conferir. O que provavelmente vai faltar, dependendo do meu dry rub? Um pouco de dulçor e o vinagre que a gente pode colocar agora, né? Muito saboroso. Então um pouquinho do vinagre, uma colher de sopa nesse caso. E um pouquinho de mascavo. Então não vou entrar com qualquer açúcar branco, eu vou entrar com açúcar mais escuro para dar um dulçor ao açúcar mascavo. E agora sim eu tenho um equilíbrio e um preparo com mais cara de Texas. Pãozinho, ó, coisa linda esse pão, hein? Isso sim é um pão bem feito. E o nosso porquinho reduzindo. Vamos corrigir o sal dele. Muito bom. O sabor tá incrível. Toquezinho de sal. E eu gosto do agridoce, eu vou colocar mais uma teimosia de vinagre. A nossa batata vai querer ganhar cor agora. E o agridoce da batata fica bem legal. Base do pão bem selada. Vou colocar um pouco do ketchup na base. Não muito, só um pouco. Ketchup de goiabada, trazendo mais agridoce para a jogada ainda. Deixa
ver como é que estão nossas tortas. Se vocês têm sugestões de aulas, sugestões de cursos, dúvidas, manda aqui. A gente manda para o grupo de ideias que a gente tem do Brainstorm da Sal Agosto. Se você quiser indicar a Sal também para os seus amigos, pode mandar o link das aulas aí, que tem sempre novidade. Nosso porquinho tá quase seco, ó. Tá corrigido de tempero. E a nossa batata tá quase pronta. Olha isso, ó. Sentiu a textura? Vai cair um pouco no prato? É essa a ideia, que caia. Pô, Gabi, tá bom assim, eu não como tudo. Come sim. Vamos fazer ele bem bonitão. Pra vocês postarem uma foto bem bonita. Parece vó falando, não, come sim, né? Um pouquinho de ketchup aqui em cima, que depois ele vai espalhar naturalmente. E um pouco de ketchup, já vou mostrar pra vocês, aqui na tampa. Será que tá bom ou será que tá bom? Fiz toda a receita aqui do início ao fim, na sua frente, no tempo da aula. Batata bem douradinha. Escorrer elas aqui. Enquanto a nossa batata dá a primeira escorrida aqui no papel toalha, eu vou tirar as nossas tortas. Segredinho para você, ó. A batata vai começar a esfriar. Você já coloca um sal nela. Deixa ela começar a secar com o sal. O sal, além de ajudar ela a secar, vai impregnar mais facilmente na batata. Olha que bonitas. Vou tirar esse aqui daqui. Que ficaram as nossas tortas. Já vou mostrar bem na câmera para vocês. Mais cara dos Estados Unidos que isso, impossível. Pega essa batata, prova. Pouco americano isso. Olha esse prato, né? Pouco americano. Tira, as tortinhas saem perfeitas daqui. Ó. Sabe para que é essa aula? Para te responder aquela pergunta, ou aquela dúvida que você sempre fala, pô, tu nunca tem ideia, o que eu vou fazer de diferente hoje para comer? O que eu vou fazer diferente no final de semana? Carne suína é uma das mais baratas que a gente tem, fácil de fazer, meia hora fica pronto. Batata frita, sem mistério nenhum, muda para batata doce para dar um toque diferente. Torta de pasta de amendoim, quase que fitness. Uma inspiração linda, num lugar maravilhoso dos Estados Unidos. Espero que você se divirta ao fazer esse menu, como eu me diverti aqui na aula. Obrigado por ter ficado conosco. Até a próxima aula, um abração.